E aí, quarta-feira, a gente pregou sobre do sepulcro à mesa, e ali Deus trouxe tantas coisas para nós. Foi assim algo muito marcante para a minha vida aquele dia, porque a gente às vezes está pregando e o Espírito Santo nos surpreende com tantas coisas novas, e é isso que a gente precisa. E hoje quero dar sequência sobre essa questão de nós sentarmos à mesa. E eu vou contar a história hoje que é conhecida talvez de vocês, de alguns, mas que dessa vez sempre, vem algo novo. E ali consegui enxergar coisas que talvez eu nunca tinha visto por esse plano. E quero que você abra em 2 Samuel, capítulo 9, a história que na realidade é a sua história, é a minha história. A história desse menino, depois desse homem, não é a história de um personagem bíblico, lá o neto de Saul, mas você vai perceber que ali é a história da humanidade, do ser humano, e é isso que nós precisamos entender. E ali vai mostrar a igreja também, coisa que eu nunca tinha percebido. A igreja, Deus, o homem distante, o que acontece, e aí você vai ver a história, uma coisa está presa na outra. Deus não fez nada por acaso, amém? Tudo que Ele escreveu, tudo que Ele deixou vai ter sempre um sentido para a minha vida, porque senão você ia ler uma história de tanto tempo, você só ia pegar talvez o conteúdo, poxa, esse homem teve uma superação na vida, mas não é só isso que Deus queria trazer. Deus queria mostrar algo muito mais sobre o papel da igreja, que somos nós. A igreja não é uma instituição, amém? A igreja é o ser humano na terra, e como o ser humano está, como as nossas vidas estão, e aí vai fazer toda a diferença, amém, meus irmãos? Então, é interessante certas coisas, você começa a ver e estudar, e ali estava procurando algumas coisas sobre mesa, Você sabia que hoje esse utensílio nas casas é pouco comprado? Na América Latina, por exemplo, há um número muito baixo de comprarem mesa para as casas. Eles estão comprando outro tipo de utensílios, eles continuam, as casas hoje que as têm, não têm usado tanto como talvez na minha geração, que a gente sentava na casa ali dos meus avós, e aquela turma toda ali sentava à mesa, ali estavam os mais velhos, os mais novos, o avô lá na cabeceira, e ali ele falava para a gente as experiências, a avó, os tios mais velhos, e assim ia, e ali ia formando um povo ali, trazendo unidade, trazendo educação, trazendo valores e princípios, mas algo começa a acontecer na sociedade que vai mudando, que na realidade são coisas importantes, que não é só o fato de você juntar pessoas ali, eu não estou falando apenas disso, mas no sentido de nós não buscarmos onde Deus fala ali, onde eu falei no Salmo 23, versículo 5, que Deus prepara uma mesa perante a nossa vida, perante os nossos adversários, ali é algo tão poderoso, tão grandioso que está ali escrito nisso, Então ali, por que a mesa? A mesa é o lugar onde tem o que é alimento, onde as pessoas botam ali aquilo que vai saciar, vai preencher, não é verdade, a sua fome natural, mas Deus tem os seus alimentos, amém, que vai preencher nossas necessidades, o que? Emocionais, espirituais, em todas as áreas, tem um alimento, amém, assim como você vai nutricionista, olha, eu preciso dessa área aqui, eu não estou podendo ter esse problema aqui, então ela vai fazer um cardápio para você, de forma que você possa ser o que? Ter saúde naquelas áreas, amém, meus irmãos? Então Deus é esse grande guardião, esse grande protetor, que na realidade quer a nossa saúde, não é verdade? Não somente física, mas emocional, espiritual, amém? E eu quero te pedir que você abra nesse texto de 2 Samuel, capítulo 9, e eu vou te mostrar, ressaltar, antes de começar a explicar, olha quantas vezes Deus, usando o profeta, vai trazer isso aqui. Versículo 7, ele diz assim: e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Olha só, agora presta atenção em poucos versículos, quantas vezes ele vai ressaltar isso, vai mencionar isso. No versículo 10 também ele fala: comerá pão sempre à minha mesa. Amém? Quantos querem isso aqui? Continuamente,
sempre. Amém? E esse é o grande desafio, eu e você estarmos à mesa do Pai, comendo permanentemente, constantemente. Amém? E o versículo 11 ele fala: ele comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Uau! Amém? Quantos querem comer a mesa do rei como um filho do rei? Amém? Aleluia! O versículo 13 ele também diz: porquanto comia continuamente a mesa do rei. Amém? Fala continuamente. Então você veja, meus irmãos. Pode ir. Bom dia. Meus irmãos, preste atenção aqui, foca aqui, meus irmãos. Será que é por acaso que Deus vai trazer isso aqui várias vezes, com uma incidência tão clara aqui sobre nós comermos pão? Vou ler novamente o verso 7. Tu comerás pão à minha mesa continuamente. O verso 10, comerás pão sempre à minha mesa. Versículo 11, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E o versículo 13, porquanto comia continuamente à mesa do rei. Aleluia, meus irmãos. Então olha que Deus maravilhoso, Deus quer que eu e você participemos dessa mesa, amém? Mas entre você participar e o trajeto que a gente vai percorrer, muitas vezes é luta, é batalha. Você vai perceber que é um grande desafio para nós estarmos nesse lugar. Será que é por acaso que as mesas saíram das casas? Será que é por acaso que as pessoas deixaram de fazer as suas refeições, meus irmãos? Não, porque ela aponta algo profético, ela aponta algo para Deus. Amém, meus irmãos? É um significado não somente natural da comunhão. É muito bom quando os irmãos sentam ali, repartem o pão, comem junto ali, mas muito mais do que isso, é o ser humano ter o senso de levarmos a Deus. Deus tem uma mesa para mim e para você, onde tem todos os suprimentos, tem todo o alimento, e é isso que precisa acontecer na minha vida e na sua. Amém? Mas aí vamos voltar à história de 2 Samuel, capítulo 9, para vocês chegaram. Eu estou contando a história desse homem, porque estamos sobre essa palavra de comermos a mesa do Senhor, a mesa do rei. Então acontece um acidente na vida desse homem, desse menino ainda, com 5 anos, ele tem uma queda e ele fica paralítico dos 2 pés, fala 2 pés. Deixa eu te falar algo, os pés é o lugar por onde você caminha, se você pode caminhar ou não, sem pés você não caminha. E aí Deus começou a me falar sobre várias áreas da vida do ser humano. Como está a sua vida emocional? Como está caminhando isso? Como está o seu relacionamento, né, pai com filho, marido e mulher, na igreja, espiritualmente falando, emocionalmente falando? Como está o seu emocional? Por onde os teus pés estão caminhando? E aí você vai ver que muitas vezes os nossos pés estão caminhando por uma frustração, uma decepção, uma traição, seja o que for, ou por um período de enfermidade. Então os pés de Mefibosete, que é esse homem aqui, esse menino, ele não é apenas a figura do filho de Jonatas, o neto do rei Saul. Não é, meus irmãos, é a minha história, é a sua história. Sabia disso? Não é um personagem apenas bíblico que aconteceu um acidente, mas é a história do homem, que Deus tinha um projeto, mas sem Deus nós temos a queda e os nossos caminhos, ou o nosso caminhar, ele é afetado. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas se ela não tiver o caminho da paz, o caminho por onde Deus quer, meu irmão, para nada vale o dinheiro. Ela pode ter muito dinheiro, mas ela não compra saúde, sim ou não, meus irmãos? Então por aí vai, você pode se encaixar em qualquer ponto dessa história. Amém? Mas aí acontece algo que aí é isso que eu quero que você pense, como estava falando aqui do início. Esse homem representa o homem, Lodebar representa o mundo, e a casa de um homem muito especial representa a igreja de Cristo na terra. Amém? Você está aqui comigo? Então eu vou pular algumas coisas e eu posso ir voltando à medida que Deus vai trazendo, amém? Diz assim o versículo 4 de 2 Samuel capítulo 9, e o rei disse a ele, onde está ele? Ziba disse ao rei, eis que ele está na casa de Maquir, fala casa de Maquir, filho de Amiel em Lodebar. Essa palavra Lodebar, no hebraico, Lo é 100, fala 100, e Debar a pronúncia é devar. Devar no hebraico ela fala sem pasto. Fala sem pasto.
Então, Lodebar é um lugar sem pasto, sem alimento. O que te remete isso? Sem o alimento de Deus é o mundo, meus irmãos. Amém? Sem Deus na tua vida, na minha vida, nós não somos nada, nós não somos plenos, nós não somos completos, meus irmãos. Tanto é que há problemas emocionais, financeiros, físicos, pessoais, há problemas de toda a ordem com o ser humano que ele não consegue atingir. Mas há uma mesa que Deus tem toda a provisão. Amém? Quando você vai para você trazer uma comparação, quando você vai num self-service, né, você vê um monte de variedade. Tem gente que não gosta muito do self-service. Poxa, é muita coisa, e eu não sei nem o que eu peço, acabo engordando muito, como demais, não sei o quê. Mas aqueles restaurantes, por exemplo, você vai comer japonês, você sabe que você vai comer aquela comida típica, não é verdade, né? Mas eu quero te dizer, na mesa de Deus é como um self-service, tem para todas as áreas que eu e você precisamos. Só que muitas vezes nós não estamos assentando à mesa com Deus, e aí, consequentemente, nós não tomamos posse daquilo que Deus tem. Amém? E é interessante que esse homem, ele está nesse lugar, e aí eu comecei a me perguntar, os teólogos, os estudiosos dizem que esse homem passou mais ou menos de 15 ou de 20 a 30 anos na casa desse homem. Eu comecei a pensar sobre isso, Kleber, viajar nisso. Eu falei, mas se era um lugar sem pasto, sem alimento, sem nada, como que sustenta ainda outras pessoas? Aí onde ele me falou, é a igreja. Meus irmãos, o mundo não tem nada, mas há uma igreja, não uma placa, não uma instituição, mas a igreja de Cristo tem alimento na terra, tem provisão em meio a um lugar sequíssimo, é um lugar deserto, como é o lugar de Lodebar. A igreja de Deus tem provisão para nós, meus irmãos. Eu falei, Deus, então me mostra isso, qual o respaldo que é isso? A casa desse homem era a igreja. Se prepare aí, 2 Samuel capítulo 17. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27. Olha que interessante isso aqui. 2 Samuel, capítulo 17, verso 27. Não sei se você já leu isso, mas se não leu, você vai hoje caminhar comigo e vamos mergulhar nessa palavra. Diz assim, e sucedeu que quando Davi havia chegado a Manaim, sobe o filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, e de quê? De quem? De Maqui, fala de Maqui. Então aparece novamente esse homem aqui, eu já vou te explicar, o filho de Amiel de o quê? De Lodebar. Amém? Então é o mesmo lugar, e Barzilai, o Gileadita de Rogelim. Bom, esses nomes aí, agora preste atenção e vem para cá, olha aqui para cá. Davi está sendo perseguido por seu filho Absalão, e aí olha o problema de relacionamento pai com filho. Amém? Aqui Davi deixa de ser o personagem apenas de um rei que foi ali chamar esse homem. Agora ele é um personagem como na história mesmo, como um homem que tem problemas de família. Os filhos querem tomar o rei. Absalão já tinha tomado Jerusalém, e Davi ele vai para esses lugares de Lodebar. Amém? Agora imagina o rei ir para Lodebar. O rei está em Jerusalém, Lodebar é um lugar sem pasto. Assim também, meus irmãos, seja o pobre, seja o aleijado, seja o rico, Deus tem provisão para todos. Esse homem foi parar na casa de Maqui, meus irmãos. Davi foi parar na casa desse homem. Então o que eu entendo? Essas pessoas representam a minha vida e a sua vida. A igreja é o lugar de restauração, é o lugar de mudança na vida das pessoas, de restituição, meus irmãos. Amém, então Davi, ele foi se refugiar onde? Onde ele foi se abrigar? Na casa desse homem. Então essa casa tinha pasto ou não tinha pasto? Deixa eu te provar agora, meus irmãos. Caminhe comigo, verso 28. Olha o que trouxeram. Trouxeram o quê? Camas, bacias, vasos de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e cereal tostado, e feijões, e lentilhas, e legumes tostados, e mel, e manteiga, e ovelhas, queijo de vacas, para quem?
para Davi, aleluia. Deixa eu te falar, esse lugar é sem alimento ou é com alimento, meus irmãos? Esse lugar é pobre ou é rico, meus irmãos? Deixa eu te falar algo, a igreja pode estar no mundo sedento, no mundo sem nada, meus irmãos, mas ela vai ter a provisão de Deus para alimentar outros que estão destruídos, que foram frustrados, decepcionados, traídos, que estão mal no casamento, estão mal com pai e filho, e Deus vai restaurar pela igreja, meus irmãos. Eu e você precisamos da igreja na terra. A igreja tem uma função muito importante na terra. Quantas pessoas machucadas como Mefibosete, meus irmãos, que não conseguem caminhar porque os 10 pés foram atingidos. Deixa eu te falar, todos nós aqui fomos atingidos nos 2 pés, quer você queira, quer não. Há áreas na sua vida que precisam de restauração, áreas na minha vida que precisam de restauração, e só o poder de Deus através da igreja é que acontece isso. Eu falei, não, Deus, isso é real. Então isso não é uma história apenas para um personagem que está há tantos anos lá e que muitas pessoas pregam porque é um apontamento da graça, tudo isso eu concordo, mas a igreja tem que ser imbuída nessa história que aí vai falar de mim, de você, meus irmãos. Alguém curado cura, alguém restaurado restaura, um relacionamento saudável, marido e mulher restaura outros, um relacionamento pai com filho restaurado também restaura outros. Que igreja você está buscando? Uma igreja que te vai suprir, que vai alimentar a gente, que vai mudar a minha história, vai mudar a sua história, que você não vai permanecer no mesmo lugar. Então esse homem tem uma história tremenda. Imagina, 20 anos, eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Como é que supria tanta gente? Se é um lugar sem pasto, sem alimento, não pode ter provisão, mas tem provisão. Aí Deus me falou, é igreja? Eu falei, uau! Tanto é que o rei Davi vai para lá como um ser humano. Aí Deus me falou, né? Não tem classe. O rico também precisa. O pobre, porque quando Mefibosete, a cuidadora dele, sabe da notícia, porque isso aconteceu quando ela soube a notícia da morte do avô e do pai. Então aquela ama corre com ele e de repente ele tem uma queda, ele fica paralítico dos 2 pés. Olha que história interessante. No mundo, eu e você temos situações que querem te parar. Se você não ir para esse lugar de restauração, você vai ficar paralisado em áreas da tua vida. Mas pastor, eu ando, é verdade, você anda, mas como você anda? É diferente. O mundo inteiro anda, poucas pessoas têm problema de paralisia no sentido físico. Mas mesmo assim eles são conduzidos, não é verdade? Mas não é nada disso aqui nessa história. É algo da humanidade que aconteceu, veio sobre mim, veio sobre você, te paralisou, o inimigo está por trás disso para paralisar. Vou te provar isso, volto no capítulo 16, versículo 1. Você está aqui comigo? Está caminhando aqui? 2 Samuel capítulo 16 diz assim, e quando Davi havia passado um pouco do cume do monte, eis que Ziba, presta atenção nesse nome Ziba, fala Ziba. Você vê que ele aparece no início, era alguém que meio que era servo de Saul, mas quando Davi falou, ele falou, também sou teu servo. Epa, pera lá. Então há coisas aqui, o que? Do caráter, que Deus está nos mostrando, ó. Há problemas dos pés, não os pés, mas é o caráter da pessoa. Ele não é verdadeiro, ele não é alguém firme na palavra, ele não é honesto, ele fala uma coisa, agora fala outra. Ziba era a expressão desse homem com defeito de caráter. Tem ou não tem pessoas assim? Tem pessoas assim, meus irmãos, tem essa fraqueza. Ele não consegue, parece, algo maior é os pés que foi afetado pelo pecado da raça humana, da natureza. Vou te provar isso. Ele diz assim, estava no cume do monte, eu estou lendo verso 1, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, o encontrou com uma junta de jumentos selados, e sobre eles 200 bolos de pão, e 100 cachos de uvas, passas e 100 frutos de verão, e uma garrafa de vinho. E o rei disse a Ziba, o que queres tu dizer com essas coisas? Olha o que o rei vai perguntar para ele. O que você quer dizer? Olha aí, meus irmãos. Ele teve a oportunidade de ser verdadeiro, de ser sincero, de ser honesto, mas não foi, ele enganou o rei, meus irmãos. É sério isso que eu estou falando aqui nessa manhã. São valores que estão no coração das pessoas. Uns têm um defeito numa área, outros não foram tratados naquilo, eu tenho um problema nisso aqui.
E nós precisamos desse alimento na mesa de Deus para comer dele e mudar a nossa história. Porque senão a gente vai viver a vida inteira, é como se os pés estivessem o quê? Defeituosos. O seu caminho não é pleno, o meu caminho às vezes em áreas não são plenos. O versículo 2, o rei disse a Ziba, o que queres me dizer com essas coisas? E Ziba disse, os jumentos são para a montaria da casa do rei, e o pão e os frutos de verão para os moços comerem, e o vinho para que os que estão exaustos no deserto possam beber. Parece um discurso muito legal esse? Pô, maravilha desse servo, desse homem, ele trouxe tudo para o rei, para alimentar numa situação difícil do rei Davi. Mas não é isso, meus irmãos, tem falsidade, tem engano. Versículo 3, e o rei disse, e onde está o filho do teu senhor? Olha o que esse homem é capaz de falar, meus irmãos. Essa história você não pode perder um minuto, senão uma coisa está linkada na outra. Você vai ver como é o ser humano. A gente precisa mergulhar o que é o ser humano. E onde está o filho do teu senhor? E Ziba disse ao rei, eis que permanece em Jerusalém, porque ele disse, olha o que ele falou que ele disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Meus irmãos, você vai, segura na cadeira para você não voar, porque não foi nada disso. Esse homem mentiu para o rei, esse homem está sendo leviano nas suas declarações, ele não está falando a verdade. Aparentemente parece ser uma coisa, que homem, que tenho aqui um servo, e o rei, ele é, como que o termo? Ele é influenciado pela declaração. Quantas vezes eu e você, até mesmo dentro das instituições, as pessoas falaram alguma coisa da gente totalmente contrária. Eu falei, Deus, como é isso? Como eu nunca vi isso? Versículo 4, então o rei disse a Ziba, eis que teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Olha o problema aí, ó. E Ziba disse, humildemente te suplico que eu possa achar graça à tua vista, meu senhor, ó rei. E quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que lá saiu um homem, aí ele vai entrar em outra parte de Simei que atira pedras nele. Meus irmãos, isso não é nada verdadeiro. Pastor, o que é isso? Capítulo 19. Olha o capítulo 19, meus irmãos. É de chorar, meus irmãos. É de chorar. Versículo 30. Eu já vou ler esse aqui, vou ler antes aqui. Olha o que está aí a resposta. E Mefibosete disse ao rei, aqui já passa, olhe para cá, presta atenção aqui, já passa o período da história, agora o rei Davi vai encontrar com Mefibosete e ele vai ter a maior resposta de um homem de Deus que passou pela casa do pai. Amém? Que comeu a mesa do pai. E diz assim, verso 30, e Mefibosete disse ao rei, sim, que ele tome tudo, ainda mais que o meu senhor o rei veio novamente em paz para a sua própria casa. Não estou entendendo nada, pastor, é mesmo para botar você com a pulga atrás da orelha. Vou repetir o verso 30, e Mefibosete disse ao rei, sim, que ele tome tudo, ainda mais que o meu senhor o rei novamente em paz para a sua própria casa. Quem está falando isso? Davi está falando para Mefibosete, olha, você vai ter que dar tudo para Ziba. Ele falou, tudo bem, pode ele ficar com tudo, mas olha o que ele vai responder, ainda mais que o meu senhor o rei veio novamente em paz para a sua própria casa. Ao decorrer da história, agora Mefibosete, o mais importante não são as riquezas da terra, não são os tesouros, é estar com o rei à sua mesa, meus irmãos. Meu Deus, é isso que a gente quer, estabelecer uma igreja assim, meus irmãos. Agora eu vou tirar a pulga atrás da tua orelha, o verso 24. E Mefibosete, nesse mesmo capítulo, o filho de Saul desceu para se encontrar com o rei. Fala, Mefibosete foi encontrar com o rei.
Então passa a história, Ziba tinha enganado o rei, o rei tinha aquela impressão de Mefibosete, aí ele fala, desceu para se encontrar com o rei, e não havia nem calçado o seu pé, nem aparado a sua barba, nem lavado as suas vestes, desde o dia que o rei partiu até o dia que ele veio novamente em paz, meus irmãos. Aquela história de Ziba que ele falou, Mefibosete quer tomar o reino agora, ele está em Jerusalém, agora ele vai ocupar o palácio, vai tomar tudo agora, mas não era nada disso. Ziba era alguém que tinha mentido, meus irmãos. Jogou um contra o outro, jogou o rei contra o seu servo, meus irmãos. Ele não tinha feito a barba esse tempo todo, ele não tinha calçado os seus pés, era um sinal de o quê? De reverência ao rei. Depois que Mefibosete tem uma experiência de comer na casa do pai, ele muda, meus irmãos. A rejeição, os traumas que esse homem tinha desde criança tinham ficado para trás, a importância maior era o rei, era comer na mesa do rei, meus irmãos. Você está aqui comigo? Você está disposto a essa transformação? Onde a coisa mais importante é a mesa, meus irmãos, é a comunhão com Deus. Eu falei, não, Senhor, essa história é demais para mim, essa história é demais. O versículo 25, olha o que ele vai explicar. E sucedeu que quando ele chegou a Jerusalém para se encontrar com o rei lhe disse, por que não foste tu comigo, Mefibosete? Por que ele não foi com ele? Porque Ziba tinha enganado ele com os jumentos, com aquilo tudo ali, porque ele tinha um problema, falou, não, deixa esse cara para trás, vamos aqui suplantar a competitividade, sabe, tudo isso, meus irmãos. Nós não vamos estruturar uma igreja segundo esses sentimentos, meus irmãos, porque senão dá problema, é doente. O ser humano é invejoso, é competitivo, sabe, tem um mundo de sentimento contrário, são os pés que foi afetado, ele faz aquilo, nem sabe, ele mente, nem sabe, quando ele vê, está mentindo. Estou falando algum absurdo aqui, meus irmãos? Aqui é a história da humanidade, meus irmãos. Aqui é a história de Deus, é a história de uma restauração tremenda. Deus quer entrar na vida do homem, o canal, ele estabeleceu a igreja, por isso que ele falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus tem o suprimento na igreja, Deus tem o suprimento para mim e para você, meus irmãos. Você pode dar um aleluia? Está aqui comigo, está entendendo? Está clara essa história agora para você? Oh Deus, verso 26, é difícil de pregar isso, hein? Isso não é fácil de pregar. A turma quer falar, Mefibosete é da restauração, e ele deu a volta por cima, e você também vai fazer isso. Porém, não funciona assim, não é assim, meus irmãos. Vai ter que fazer o caminho. Não tem isso, meus irmãos, tem que fazer o caminho. Versículo 26, ele respondeu, meu senhor, ó rei, o meu servo me enganou. Olha aí o que ele está falando, o meu servo me enganou. Ziba era o servo dele, enganou ele. Você foi enganado também? Meus irmãos, isso é muito ruim, meus irmãos. Acontece ou não acontece? E aí, como você vai ficar? Paralisado? Destruído? Ferido? Sem andar? Não, meus irmãos. Deus coloca pés na gente, Deus tem alimento para nos fortalecer, Deus tem alimento para restaurar, para mudar a história, meus irmãos. Verso 26, ele responde, meu senhor, ó rei, o meu servo me enganou, porque o teu servo disse, selarei para mim um jumento, sobre o qual eu possa cavalgar, e ir até o rei, porque o teu servo é aleijado. Olha aí. E ele caluniou o teu servo diante do meu senhor o rei, mas o meu senhor o rei é como um anjo de Deus, faz portanto o que for bom aos teus olhos. Olha esse homem, meu Deus, por isso que eu falei, eu vou botar uma pulga atrás da tua orelha. Quem faz isso? Fala, agora, vamos matar esse cara aí, vamos destruir esse cara. E aí é o poder da igreja, o poder da transformação. Quando os inimigos caem na nossa mão, o que a gente faz? Vai matar ou vai amar? Mefibosete é uma lição de uma igreja restaurada,
de uma igreja assim que passou problema, mas passou o processo da mudança e agora tem o coração tratado, o coração modificado, porque o rei está ali com ele prova que ele mentiu, que ele fez toda aquela armação, tanto é que ele vai para o rei no capítulo 16 e fala, não, teu servo falou que vai tomar o reino, e o rei agora sabe de tudo. O que é a tendência? É o quê? Acabar com esse cara aqui. Está sentado aí? Está preparado para perdoar, para amar? É fácil ou difícil? Não, essa resposta aqui eu falei, não, Deus, isso aqui é demais. Verso 28, porque todos os da casa do meu pai não passavam de homens mortos diante do meu Senhor. Olha como é que ele tinha agora um respeito pelo rei. O rei, contudo, colocaste o teu servo entre aqueles que comiam a tua própria mesa. Que direito mais tenho eu, portanto, de chorar diante do rei? E o rei disse, agora é o teste. Essa palavra agora que eu li para vocês, o 30, o 29, é o teste, fala, é o teste. Meus irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Se nós não passarmos no teste, nós não podemos andar para aquele outro nível. Os nossos pés ainda estão defeituosos. E Deus vai provar, sim, cada um na sua área. Agora pensa, vai comigo na história, meus irmãos, mergulhe agora. Isso aqui é a história de um rei normal ou um rei sobrenatural? É um rei espiritual, meus irmãos. Porque qualquer rei que descobre uma mentira, uma cilada de alguém, ainda vai falar para dar tudo para ele. Lembra do filho pródigo? Quando ele pediu, dá minha riqueza? Imagina para o pai isso. Fala, pode dar tudo para ele. Há certas coisas que embaraçam a nossa mente. Agora o perdão, o que é o perdão? O perdão é algo sobrenatural na vida de uma pessoa, só por Deus, só pelo poder de Deus, mas também te traz uma libertação profunda. Agora pensa nisso, meus irmãos. E o rei disse a ele, por que falas tu ainda das tuas questões? Eu disse, tu e Ziba dividireis a terra. Está preparado para dividir a terra com o inimigo? Para alimentar o inimigo? É a figura, todos nós somos inimigos de Deus. Quantos acreditam que vai subir pessoas ou vai pelo caminho onde a gente estiver, que vai chegar pessoas inimigos de Deus e nós vamos ser alguém que vai restaurar, nós vamos ser uma igreja que vai botar a pessoa com os pés novos, que vai restaurar, meus irmãos. Isso é a igreja de Cristo na terra, a igreja que pega um aleijado de qualquer área e bota ele voando, correndo, meus irmãos. Porque o aleijado não caminha, há problemas na área das pessoas que é como um aleijado, elas não andam 1 metro, meus irmãos, 1 metro elas não andam, sabia disso? Mas Deus, pelo seu poder, e a igreja está na terra, a igreja não está morta, a igreja está viva, meus irmãos, a igreja está viva, para restaurar. E aí o 30 que eu li, Mefibosete disse ao rei, sim, que ele tome tudo. Ele não queria apenas dividir, mas ele fala o quê? Toma tudo. Está escrito na sua Bíblia também assim? Ainda mais que o meu Senhor, aleluia, fala o meu Senhor, aleluia, aleluia, o meu Senhor, o rei, veio novamente em paz para a sua própria casa, aleluia. E onde Mefibosete está agora? Junto da mesa com o rei dos reis, o pai, aleluia. Aí a gente vê histórias tremendas na igreja, onde a pessoa perde tudo e depois Deus dá tudo de volta, uma restituição. Está preparado para restituir coisas na sua vida? Amém. Você acredita em restituição? Amém. Eu acredito, estou esperando várias na minha vida, e eu sei que Deus é fiel para fazer isso. Amém? Volte ao capítulo 9. Você pode dar um aleluia? Aleluia. Versículo 7.
Aqui o rei Davi vai encontrar com ele, aquele grande dia, onde ele se encontra com Mefibosete, ele vai dizer algumas palavras que é Deus e a igreja. E Davi disse a ele, o que Davi disse a ele? Não temas, aleluia. Quantos medos nós viemos para Deus, quantos medos nós carregamos, e Deus está falando para mim e para você hoje, não temas, aleluia, aleluia. E aí ele vai falar outra coisa, porquanto certamente te mostrarei o quê? Bondade. Quantos têm provado a bondade de Deus na sua vida? Você pode levantar a mão e agradecer a Deus, meus irmãos. Deus é muito bom, a bondade dele tem te alcançado, tem te sustentado, tem te alimentado, tem te fortalecido. É a bondade de Deus, meus irmãos. Quantos percursos eu e você passamos por desertos, lugares que aparentemente sem pasto, sem alimento, sequíssimo, e o Deus da glória apareceu e veio prover, meus irmãos. Oh Deus, é a bondade dele. Deus vai expressar a bondade dele através da sua igreja na terra. Por causa de Jonatas, teu pai, e o quê? Te restituirei. Fala, restituirei. Quantos creem que Deus pode restituir? Relacionamentos, Deus restitui. Saúde, Deus, eu já fui curado, meus irmãos. Então, quantas pessoas curadas emocionalmente, fisicamente, no matrimônio, nos relacionamentos de parentes. Deus quer restituir, meus irmãos, mas senta na mesa, coloca ali as suas petições, se alimenta do alimento que vem do Senhor, porque senão você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Se você foi ferido na batalha, se você foi ferido por alguém, se você não se alimentar de Deus, você não consegue. Você vai ver o seu mundo e pensa que está tudo bem. Deixa eu te falar, não está nada bem. Está nada bem. Você está em problema nos pés. Você tem que reconhecer, eu tenho que reconhecer. Que Deus não vai fazer uma coisa pela metade, um negócio de qualquer maneira, e falar, não, vai assim mesmo, vai assim mesmo. Não. Qual era o ponto da prova de Mefibosete? Você está interessado no que eu posso te dar ou no que você pode ter da minha pessoa? Que resposta? Será que eu e você daríamos isso diante do inimigo? O próprio Deus chegava e falava, você tem que dar a metade. Ele falou, não, vou dar tudo, porque agora eu estou com você. O que ele está falando? Está com Deus? Está com o meu rei na mesa? É mais do que as propriedades que os bens. Você está aqui? Teu coração está nisso? Senão você vai estar nas riquezas, meu irmão. Eu vou estar na riqueza, está correndo atrás do vento aí. E o mais importante é sentar à mesa do Pai. Sentar à mesa do Rei. Verso 8. Não, continuando. O verso 7, perdão. E restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa, o quê? Continuamente. Quantos querem continuamente? Você está entendendo a diferença de ser um dia ou outro e ser continuamente, meus irmãos? Aqui, como eu estava no início lendo esses versículos, você veja que há uma incidência nisso, continuamente, continuamente. Comerá, o verso 10 que eu li, comerá pão sempre à minha mesa. O verso 11, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. A palavra fala, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você quer se tornar filho do rei? Agora, Mefibosete era filho do rei, o que você acha? Naturalmente falando, era ou não era? Não era. Ele era filho de Jonatas. Por isso que Ziba colocou aquela história, porque ele sabia, olha como é que é uma pessoa maliciosa, uma pessoa que vem para a igreja. Meus irmãos, não estou falando de pessoa, por favor, me entendam. Eu não estou falando da pessoa, do João, do Manel, da Maria, eu estou falando dos pés que foram quebrados e a pessoa tem esses defeitos. Ela engendra coisa, ela mirabola coisa. Porque ele sabia muito bem quem era Mefibosete. Porque qual foi a conversa que Davi chegou no capítulo 9, verso logo no primeiro?
tem alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Ele logo falou. Ele sabia que quem ia tomar o reinado Jerusalém era Mefibosete. Se os dois pais, se o avô e o pai morreu, quem é que vai assumir? Mefibosete. E ele vai tocar justamente o quê? Na ferida de Mefibosete. O inimigo sabe dos pontos fracos de cada um. E ele vai bater ali, ele vai tocar, ele vai investir para que você não esteja sentado à mesa do rei. O problema está nisso, meus irmãos. A questão é sentar ou não sentar. Ou sentar esporadicamente. Mas se a gente senta continuamente, a nossa vida vai sendo transformada, meus irmãos. Esse é o segredo. E o verso 13 ele fala: porquanto comia continuamente à mesa do rei e era aleijado de ambos os pés. Claro, ele tinha acabado de chegar, ele vai passar no processo. Fala, processo. Você já viu isso? Tem um processo na nossa vida? Que Deus vai colocando, vai plantando e vai trazendo luz, e a gente vai deixando as coisas, vai mudando, até que a gente... Você viu lá, no capítulo 19, que ele fala que ele não tinha nem calçado sapato? Agora, o que o aleijado vai calçar sapato, meus irmãos? Meus irmãos, é o sentido figurado profético. Os pés estavam descalços, mas agora você tem os sapatos da fé, os sapatos do evangelho que te calçaram, meus irmãos. Deus tudo tem um paralelo. Está aqui? E o capítulo 21, isso é uma prova da igreja e Cristo. Olha o que acontece no capítulo 21. Você tem que estudar, eu tenho que estudar mais a palavra, eu tenho que mergulhar mais. E o rei o quê? Poupou Mefibosete, fala, poupou. Quantos creem que você vai ser poupado? Amém? Você vai ser livre da morte espiritual. Olha essa história aqui, meus irmãos. O rei poupou Mefibosete, o filho de Jonatas, o filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que havia entre eles, entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. Olha, atenção. Aqui é a história dos Gibeonitas. Saul tinha matado os Gibeonitas e eles vêm reivindicar porque ele tinha feito uma aliança e Saul quebra a aliança. E aí o que acontece nesse período da história? Eles vêm para Davi e vai falar assim: olha, pega 7 filhos de Saul ou parentes de Saul, porque nós precisamos matar ele, para que Mefibosete, ele teoricamente ele era o primeiro para ser morto, mas Deus através do rei poupou. Assim somos nós, era eu e você estava destinado à morte, mas o rei entrou na minha vida, mudou o seu coração e você vai ser poupado da morte. Aleluia, quantos podem dar um glória a Deus que você vai ser poupado? Tanto é que no sepultamento de crente, você está triste, você está sensível ali, mas a certeza é tão grande que ele vai estar no céu, que tudo compensa, meus irmãos. Mefibosete foi poupado pelo rei. Ele era o primeiro da fila, sabia que ele era o primeiro da fila? Quem é da casa aqui de Saul? Mefibosete era o primeiro, meus irmãos. O caminho dele estava ali, ó, assim, o diabo, ele está lá na frente projetando para destruir, para matar, para levar para o inferno as pessoas, mas Deus entra com provisão, Deus muda, o aleijado começa a andar para ele, meus irmãos. Os pés que não andavam na direção de Deus começam a andar para ele. Assim ele fez na vida de cada um aqui, meus irmãos. Você andava por outros caminhos, você estava perdido, eu estava perdido, meus irmãos. E Deus entrou na tua vida, Deus mudou a tua história. Aleluia. Você pode dar um aleluia? Lembrando de um texto, quando eu paro assim é porque vem os textos, começam... Salmo 78, o povo tinha saído do Egito, e eles vão fazer uma pergunta para Deus: pode porventura Deus colocar uma mesa no deserto? Meus irmãos, aleluia,
Pode, porventura, Deus colocar uma mesa no deserto? Olha o que eles perguntam. Sabe o que Deus começou a fazer? Começou a trazer água no deserto, começou a trazer o maná no deserto, começou a trazer a nuvem para proteger no deserto. O deserto é Lodebar, é o lugar sem pasto, sem alimento, lugar sequíssimo. Assim o homem passa pelos desertos, mas Deus está ali para trazer, para preparar uma mesa no deserto, meus irmãos. Muitas vezes eu e você mesmo, crente, vamos a certos desertos, sim ou não, meus irmãos? Mas tem uma provisão no deserto. Eles perguntam, tem a mesa? O sentido da mesa era tão profundo dentro do povo judeu, meus irmãos. E é espiritual também, meus irmãos. Então Deus proveu a nuvem de dia, a coluna de fogo ali, meus irmãos, para aquecer do frio. E Deus tem feito isso com você. Você pode levantar a mão e dar um aleluia para Ele. Nós passamos momentos difíceis, meus irmãos. Todo ser humano na peregrinação aqui passa por situações às vezes, mas você tem que colocar essa palavra no teu coração. Eu tenho que colocar: há uma mesa no deserto, há uma mesa em Lodebar, há algo que vai se levantar. Deus tem um povo que realmente ama Ele na terra, que vai colar com você, que vai te ajudar, que vai fazer te tirar daquele lugar. Essa é a igreja de Cristo na terra, meus irmãos. A igreja não pode ver um aleijado que não tem mais nada para oferecer, porque quando uma dinastia é tomada, eles destroem tudo, se levanta outra dinastia. Assim é o sistema, meus irmãos. Então, Mefibosete não tinha nada, e o rei também foi para aquele lugar. Significa o quê? Nós não podemos fazer acepção de pessoas, nós não podemos tratar diferenciado o rico ou o pobre. Na casa de Deus tem todas as classes, e nós vamos tratar todo mundo igual. Não vamos ter essa questão de bajular ninguém, não vamos ter essa questão de preferenciar ninguém. Todos são iguais perante o Rei dos Reis, meus irmãos. Você está preparado? Você tem isso, meus irmãos? Quanta diferenciação. O cara é rico, senta na primeira cadeira. O cara é rico, tem esse benefício. Meus irmãos, não tem nada disso no reino, meus irmãos. Nada disso. Isso é o homem, isso é o defeito dos pés aleijados ainda, meus irmãos. Fazendo acepção de pessoas. É verdade ou não é? Estou falando alguma bobagem aqui, meus irmãos? É sério isso, meus irmãos. Tem um mundo de coisa que a gente pode falar aqui, mas não é o objetivo. Mas a igreja precisa acordar, a igreja precisa de ver para onde está indo, o que quer. Porque senão nós vamos fundamentar em coisas que... Eu falei, não, como que um rei vai para esse lugar? Aquilo me despertou, eu falei, o Davi também foi em Lodebar? E o que não tem mais nada, que está rejeitado, que é um zero para a esquerda, também está lá. Uau! Quantos querem participar disso? Não tem isso. Não tem rico, não tem pobre. Tem negro, branco, amarelo, azul. Aí a gente vai fazer diferença. Aí as pessoas vão ser livres dos pés que estão quebrados, destruídos. Amém? Vamos orar? Se você puder ficar de pé. Pai, te damos graças por essa manhã, ó Deus. Ó Deus. Nós estamos aqui nesse lugar, Senhor, com o objetivo, Senhor, de agradar o Teu coração, ó Deus, de ver realmente, Senhor, aquilo que o Senhor projetou, ó Deus. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Faz com que a gente, Senhor, trabalhe nesses fundamentos, ó Deus. Senhor, livra-nos dos enganos. Ó Deus, quantas pessoas, Senhor, foram feridas, foram machucadas, foram impedidas no seu caminhar, ó Deus. Mas o Deus da glória, o Deus eterno, o Rei dos Reis,
se preocupa, coloca pessoas como o Maqui foi colocado. Oh Deus, o Senhor não faz nada por acaso, Deus. Numa terra sem pasto, sem alimento, sem provisão, e o Senhor faz a provisão. Oh Deus, oh Senhor, oh Pai, hoje, Senhor, cura, restaura, muda histórias aqui, Senhor. O Senhor trouxe cada um aqui, ó Deus. Ninguém veio aqui por acaso, Deus, mas para ouvir a Tua palavra, ouvir o Senhor, não ouvir o homem, Senhor. Ó Deus, que nada que esteja impedindo na nossa caminhada, oh Deus, possa tirar o propósito de nós chegarmos à mesa do Rei dos Reis, Senhor. Oh Deus, oh Senhor, fala com cada um, Senhor. Toca hoje nos pés de cada um, Senhor. Eu oro pelos pés de cada um aqui, Deus. Sejam tocados poderosamente por Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Senhor, levanta-nos na nossa geração, Senhor. Ó Deus, para levarmos as pessoas, Senhor, a comer na Tua mesa, Senhor. Na Tua mesa há grande provisão, Senhor. Na Tua mesa tem remédio para todos, Senhor. Na Tua mesa tem solução para todos os problemas da humanidade, Senhor. Pai, nós estamos aqui buscando isso, Deus. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que nesse dia a gente receba isso da parte de Deus, sabe, irmãos? Da mesma forma que estava falando na quarta-feira, quando Lázaro, ele tem o processo da ressurreição no capítulo 12, e ali nasceu aquela palavra, domingo acabou o culto, Kleber, e Deus falou, vai ler o capítulo 12 de João, e ali é a sequência na vida de Lázaro, e aquilo que me marcou demais, que a partir daquele momento, Lázaro já comia à mesa junto com o Senhor. E ali começou a me despertar essas ministrações. Eu falei, Senhor, é o processo na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida. E a gente quer ver isso aqui. A gente está lutando por isso aqui. Para que realmente, né, aquilo que impede você e eu caminharmos, possa ser livre disso. E o inimigo, ele vai bater nos pontos. Você vê o caso de Mefibosete, ele fala, não pode andar agora? Eu vou mentir. E vai e faz tudo isso. E bota o cara numa situação ainda pior. Que história, meus irmãos. No mínimo aí 15 a 20 anos ele fica lá em Lodebar. Pensa numa coisa dessa. Meu irmão, muitas pessoas estão anos numa situação, sabia disso? São anos. E se nós não tivermos sarados, curados, não vai mudar a vida das pessoas. Por isso a importância da sua vida, da minha vida, você buscar isso, eu buscar isso. Porque senão não funciona. Já viu que não funciona? Não funciona. A igreja como instituição tem problemas. Mas a igreja de Cristo, não, essa não. Essa ele falou que as portas do inferno não vai prevalecer. Amém? Então que esse dia seja marcante na minha vida, na sua vida. E vamos avançar. Amém? Vamos comer à mesa? Amém? Só despedir aqui do pessoal da transmissão. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. E quarta-feira, se Deus permitir, às 20 horas, a gente vai estar aqui